seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao terceiro simulado de temas pedagógicos, pegando aí questões variadas, de assuntos variados, em relação à maratona específica, né, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, mas você que não está prestando esse concurso, quiser estudar, tá valendo, porque as questões são muito variadas. Bora lá resolver a questão e aprender mais um pouco? Vamos lá! E a questão primeira de 2023 da Banca CESP-Sebrasp, da Secretaria Municipal do Recife, prova para professor 2 da disciplina de História. Acerca da política de ensino da rede municipal do Recife, julgue o item que se segue. Então, vamos julgar isto aqui, tá? Vamos julgar se está certo ou vamos julgar se está errado. Embora não realize seus processos de aprendizagem sozinha, a criança exerce um papel importante nesses processos, ok? Os quais ocorrem em uma instituição de ensino por meio da ação dos adultos que definem o quê, né? O currículo e selecionam os seus conteúdos. E aí, o que você considera? Que essa frase está correta ou está equivocada? Em relação aos processos, né, de aprendizagem, está falando aqui da criança, mas a gente pode ampliar isso, né, para os jovens, enfim. Podemos? Vamos corrigir? Vamos lá? Você já sabe, né? É isso aí. Mas não vou dar a resposta agora não. Vou falar um pouquinho antes de dar a resposta. Embora não realize seus processos de aprendizagem sozinha, sim, a criança não realiza esses processos de aprendizagem sozinha. Sabe um dos autores que fala de desenvolvimento, fala da psicogênese, quem é? É isso aí, Piaget. E o Piaget, quando ele fala, né, da psicogênese, ele fala ali do desenvolvimento, né, do desenvolvimento da aprendizagem, ele fala também do desenvolvimento da questão de ordem moral, que a gente pode ampliar isso também para a aprendizagem, que ele fala da anomia, total e absoluta ausência de regras. Depois ele fala da fase da heteronomia, onde as crianças já estão entendendo ali algumas regras. E depois ele fala da autonomia, como as crianças, e aí ele já fala, né, dos adolescentes, pré-adolescentes, por isso que criança, né? Criança, pré-adolescentes e adolescentes já aí na autonomia, né? O finzinho da infância já começa a desenvolver ali, enfim, e aí chega na autonomia. E essa autonomia, o Piaget fala principalmente que é em relação às questões de ordem moral, né? As questões de ordem, inclusive, disciplinares, enfim, tem autores que também trabalham com essa questão, mas também não é o nosso foco agora, né? Mas fazendo um paralelo da questão moral também com as fases e os estágios, né, de desenvolvimento do Piaget, aqueles 4 estágios, né? Sensório-motor, motor, operatório concreto. Ele também vai falar, né, dos estágios, e desse desenvolvimento da aprendizagem, né? Desta possibilidade de aprendizagem. Então, sim, quando eu estou falando de criança, sim, é fato, sozinha a criança ainda não realiza todos os processos de aprendizagem, tá? Ela também aprende isso, né? Ela também vai se desenvolvendo. Outro autor que também corrobora e vai acrescentar uma outra vertente é o Vygotsky, que fala inclusive da interação social que deve haver, a zona de desenvolvimento, né, proximal, enfim. São autores que estão impregnados aí nessa questão. Por quê? Eles estão a frase fala, né, que olha, embora a criança não realize os seus processos de aprendizagem sozinha, ela
tem um papel importante nesses processos, tá? Então, os processos de aprendizagem têm também a participação da criança. A criança não vai fazer sozinha, mas ela tem atuação nesses processos de aprendizagem, tá? Processo de aprendizagem que ocorre numa instituição, numa escola, tá? Por meio da ação de quem? De adultos. Quais adultos que vão definir o currículo e que vão selecionar os conteúdos? Quais são esses adultos? São os professores, são os técnicos, né? Os coordenadores, enfim. E aí, correto ou incorreto? Bingo, né? Exatamente isso. A criança não faz sozinha e sim, dentro de uma instituição escolar, esta ação vai ser proporcionada pelo adulto que vai oferecer ali um currículo, né? Vai oferecer um percurso de saberes que essa criança vai trilhar. Então, com um currículo e com conhecimentos, com saberes selecionados por parte dos adultos. Então, sim, gabaritou você que acertadamente assinalou a letra C de certo. Bora lá resolver mais. A segunda questão, olha, é de 2023, da Banca Fundatec, Instituto Federal de Santa Catarina, prova para professor de Geografia. Um dado importante sobre educação é o percentual de pessoas alfabetizadas. Bom, o que é uma pessoa alfabetizada? É uma pessoa que sabe ler e que sabe escrever, tá? Alfabetizados. Bom, no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo PNAD em 2019, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, ou seja, 15 anos ou mais, eu estou falando de EJA, tá? Estou falando de educação de jovens e adultos, tá? De idade foi estimada em 6,6%. Em 2019, eram 11 milhões de analfabetos, pessoas que não sabem ler e escrever. Eu não estou falando, e aqui está bem claro, hein? Não está nem falando de alfabetizados funcionais ou analfabetos funcionais, né? Que são pessoas que sabem codificar e decodificar, mas não compreendem o texto que estão lendo, né? Aqui está falando de absoluto nada. Não sabe ler, não sabe escrever, tá? Em relação aos projetos de letramento e educação de jovens e adultos, analise as assertivas abaixo. Bom, então ele está falando o quê? Em relação ao letramento e em relação à EJA, né? Em relação aos adultos, né? Jovens e adultos. Bom, jovens e adultos, ok, você sabe que população que é. Letramento. Letramento acompanha o ler e escrever. Ler e escrever é alfabetizar, tá? Mas só ler e escrever é só uma técnica, é só codificar e decodificar símbolos e signos, ok? Quando eu falo de letramento, eu estou falando que a pessoa aplica os usos sociais dessa escrita, dessa leitura. Ou seja, vai compreender a leitura e a escrita dentro da sociedade contemporânea e letrada, que é a nossa. Então, quando a gente fala, né, dessas questões de letramento e educação de jovens e adultos, é para entender que o analfabeto, sim, é aquela pessoa que não entende nada, que não consegue decodificar ou codificar os signos e os símbolos da escrita, ok? E quando isto é trabalhado a partir do letramento, é porque a pessoa não só sabe ler e escrever, mas sabe interpretar. E vai
além. Porque se a gente está falando de geografia, né, por exemplo, esse letramento vai além só de um texto, porque o professor de geografia vai letrar os estudantes, por exemplo, ali numa leitura cartográfica, numa interpretação de gráficos, de informações que são obtidas ali e representadas por tabelas, enfim. Professor de geografia tem também aí um rico material para constituir aí esse letramento em geografia para os estudantes. E aí a gente tem que considerar esta clientela, né? Educação de jovens e adultos, que o texto está nos chamando a atenção. Então, vamos dar uma olhada agora nas assertivas, né? Nas frases que eles colocam aqui e a gente vai averiguar quais estão corretas, quais estão incorretas. Primeiro, esse tipo de letramento vinculado a uma prática educativa, alicerçada em princípios políticos, éticos e solidários, promotores de justiça social, pode contribuir para a formação cidadã dos alunos. E aí, está correto ou está incorreto? Vai refletindo aí que eu vou te dar poucos minutinhos, hein, para você resolver essa questão. Segundo, a educação de jovens e adultos é marcada pela homogeneidade e pela complexa realidade social e econômica da população que a frequenta. E aí, está correto ou incorreto? 3. As concepções de leitura e escrita a serem adotadas nos projetos de letramento de jovens e adultos devem ter suas bases assentadas no modelo tradicional, desenvolvendo progressivamente até que eles atinjam a proficiência ideal. Quer dizer, né? E fazendo aí, bom, sei lá, pensa aí, considere suas reflexões. Não quero influenciar você, pelo menos por enquanto. Ó, 4. Entre educador e educando, pode-se desenvolver uma relação de parceria favorável à troca de experiência. E aí, quais dessas frases estão corretas, quais estão incorretas? Considerando o que a gente já discutiu aí no enunciado. Vamos lá? Olha só. Primeiro, né? Ó, esse tipo de letramento vinculado a uma prática educativa alicerçada em princípios políticos, éticos, solidários, promotores de justiça social, podem contribuir para a formação da cidadania dos estudantes? Sim ou não? Proporcionar aí esse letramento, esse entendimento para além, né, desses estudantes da EJA aprenderem só a ler e a escrever, né? E aí trabalhando com os conhecimentos específicos, né, da disciplina de geografia. E aí, está correto ou incorreto? Perfeito, correto, corretíssimo, né? Porque, e quando fala político aqui, gente, princípios políticos não são princípios partidários, tá? São princípios políticos, né? Políticos, sociais, da vida em comunidade, ok? Então, se a primeira está correta, a gente vai descartar todas que não têm a primeira, que são a C, né? Ó, a C a gente descarta e a D a gente descarta. E a gente fica ainda com A, B e E. Vamos lá. Segunda frase. A educação de jovens e adultos é marcada pela homogeneidade. Marcada pela homogeneidade? Ai, isso aqui me quebrou as pernas, hein? Aonde que a educação de jovens e adultos é homogênea? Não existe educação homogênea. Eu não consigo formar uma turma homogênea. As pessoas são diferentes. Pensa, se EJA é a partir de 15 anos, olha o universo que eu tenho, de 15 ao infinito, né? E
E aí, eu coloco na mesma sala e eu terei uma turma homogênea? As questões da EJA são homogêneas? Jamais. Em nenhuma educação, né, que dirá na EJA. Então, já acabou. Daqui para frente eu nem continuo, né, mas vou continuar para a gente ver a besteira do tamanho que é. Ó, a educação de jovens e adultos é marcada pela homogeneidade. Não, não é. E pela complexa realidade social e econômica da população que a frequenta. Sim, ela é, né, formada pela complexa realidade social e econômica da população que a frequenta. E por isso é que ela não é homogênea. Ela é o quê? Heterogênea, né? Heterogênea. Ela é diferente, né? Então, errado. A 2 está errado. Se a 2 está errado, a gente já elimina a E. E agora a gente já tem 50% de chance de acertar essa questão. Vamos lá. As concepções de leitura e escrita a serem adotadas nos projetos de letramento de jovens e adultos devem ter suas bases assentadas no modelo tradicional. Bases assentadas no modelo tradicional? Bases assentadas no modelo tradicional para trabalhar com jovens e adultos? Gente, da onde? Da onde que veio isso? Paulo Freire, a nossa referência para falar de EJA, ele repelia as ideias do modelo tradicional, do paradigma tradicional. Jamais, né? Quando você vai trabalhar com a EJA, você tem que trabalhar as questões relativas àquelas pessoas, né? Que dizem respeito àquela pessoa, que tem vida social, que trabalham, que tem família, que tem uma vida social, política, que participam da economia. Então, jamais um modelo tradicional, né? Desenvolvendo progressivamente, quer dizer, vai dando doses ali, olha, um pouquinho hoje, um pouquinho, porque a lógica do tradicional é isso, é partir do simples para o complexo, né? Do simples para o mais difícil. Mas quem disse que eu tenho que partir do simples para o complexo? Quem disse que eu tenho que ensinar primeiro o simples e depois algo um pouco mais elaborado? Esta lógica está na cabeça de quem já sabe, mas não na cabeça de uma pessoa que está construindo conhecimento. Quem está construindo conhecimento vai construir a partir de suas outras referências, de outras bases, e não a partir de uma representação outra, né? Então, não é pelo modelo tradicional, que além de tudo é pela repetição, é pela memorização. Então, a terceira assertiva também está incorreta. E aí a gente já matou a questão, porque eliminamos a letra A também, só ficamos com a letra B. Se você estivesse fazendo a prova numa altura dessa, marca no gabarito e ó, chispa para a próxima, porque você precisa ganhar tempo. Mas aqui a gente vai ver no que a quarta está correta, tá? Ó, entre educadores e educando, né, professor e aluno, pode-se desenvolver uma relação de parceria. E essa relação é favorável, sim, à troca de experiências. Perfeito! O jovem e adulto, quando chega na sala de aula, ele tem toda uma vida percorrida. Ele tem toda uma constituição. Muitos adultos ali, é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Tem família, tem vida, atuam na sociedade. Os jovens também, muitos deles até já constituíram família, mas outros ainda não, mas estão atuando na sociedade, estão trabalhando, estão tendo vida social, exercendo a cidadania, enfim. Então, sim, está correto, porque essa troca de experiências é muito bem-vinda e diz respeito à educação, né? A uma educação dialógica, a uma educação que respeita o saber do outro. Portanto, você que gabaritou comigo foi quem assinalou a alternativa
B, de bora lá, porque tá dando muito certo isso aqui hoje. Vamos lá fazer mais. A terceira questão é de 2023, também lá daquela banca CESP-Sebrasp, da Prefeitura de Recife, professor 2, agora é de Geografia. A gente já tinha visto da mesma banca, era de História, né? Agora é de Geografia. Julgue o item a seguir acerca do currículo escolar na área de Geografia e dos princípios norteadores da prática escolar segundo a política de ensino da rede municipal do Recife. A modalidade da educação especial destina-se a substituir a escolarização comum como um sistema paralelo de ensino e aprendizagem em atendimento a estudantes com problemas de aprendizagem, portadores de deficiências e que não tenham condições de acompanhar o cumprimento do currículo, devido a significativas dificuldades de aprendizagem. E aí? O que você considera que está correto ou que está incorreto? Analisa aí. Leia mais uma vez. Bom, vamos lá? Olha, o tanto que a gente precisa saber de educação especial, mesmo você não sendo um professor de educação especial. Por quê? Dentro da sala regular, você vai encontrar com estudantes público-alvo da educação especial. E aí a gente tem que ter alguns entendimentos e alguns conhecimentos a respeito. Olha lá, a modalidade da educação especial. Sim, educação especial é uma modalidade. Já falei isso em outros vídeos, mas é legal sempre retomar isso, né? Educação especial é uma modalidade. Por quê? Porque tem um modo de trabalhar com a educação especial. Tudo aquilo que eu tenho que modificar, o currículo, que eu tenho que modificar a educação, a maneira de trabalhar, tudo aquilo que eu tenho que modificar alguma coisa, alguma especificidade, é uma modalidade, tá? Atualmente são 8 as modalidades, mas isso fica para um outro dia. São 8 modalidades e uma delas é a educação especial. Então, a modalidade da educação especial destina-se a substituir a escolarização comum? Não, ela não está para substituir a educação comum, tá? A modalidade de educação especial está para acrescentar. Tá? Ela não está aqui para substituir, porque os estudantes têm o direito da escolarização na rede regular de ensino, nas salas de aula comum, na escolarização comum, como um sistema paralelo. Quer dizer, aqui está falando, né, que a modalidade de educação especial tem que ser um sistema paralelo de ensino e aprendizagem. Quer dizer, escolas só de educação especial, elas até existem, tá? Mas elas não estão aí para abrigar todos os alunos público-alvo da educação especial. Só para aquelas cujas famílias assim o desejarem, tá? E se a deficiência, se o transtorno for, ou alta habilidade, for uma questão específica daquela instituição. Então, menos, hein? Tá? Então, não vai ter educação especial como um sistema paralelo, não, de ensino e aprendizagem, em atendimento a estudantes com problemas de aprendizagem. Ora, estudantes com problemas de aprendizagem não quer dizer que sejam pessoas do público-alvo da educação especial, porque eu posso ter pessoas que não são estudantes, né, que não são público-alvo da educação especial e tenham problemas de aprendizagem, tá? Ó, portadores de deficiência, isso aqui nem se usa mais, tá? E olha só, é uma questão de 2023 e a banca está usando uma expressão que a gente não usa mais,
tá? Não se fala mais portador de deficiência, essa expressão nem existe mais. A gente fala deficiente, tá? Porque portador dá aquela ideia, né, de que a pessoa está portando, que a pessoa está carregando, que a pessoa está, né, colocou aqui nas costas e vai carregar. Não, ela não está portando a deficiência. Ela é deficiente e ponto, tá? Então, olha, além de tudo, a banca pecou nisso, né? Porque nem a nomenclatura correta está utilizando. Mas, enfim, vamos lá. Em atendimento a estudantes com problemas de aprendizagem, portadores de deficiência e que não tenham condições de acompanhar o cumprimento do currículo devido à significativa dificuldade de aprendizagem. Olha, de novo, falando de dificuldade de aprendizagem, isso não é educação especial, tá? Bem, enfim, considerando tudo isso, você acha que a modalidade de educação especial destina-se a substituir a educação comum, regular? Claro que não. Então, a alternativa para gabaritar aqui é alternativa E de errado, né? Porque é uma grande bobageira isso que a banca escreveu. Escreveu tanta bobagem que até colocou aí uma expressão que não se usa mais. Enfim, gabaritou comigo? Assinalou o E. Bora lá resolver mais. A nossa quarta questão é de 2022, da Banca Vunesp, Prefeitura de Jundiaí, aqui no interior do estado de São Paulo, professor 2, Fundi 2, sexto ao nono ano, professor de português. Retoma o tempo em que, como aluno do chamado curso ginasial, detalhe, hein? Vou fazer aqui um parêntese, curso ginasial não existe desde 1971, tá? Só um parêntese, por conta de uma lei federal que alterou a anterior LDB, tá? E aí uniu o primário com o ginásio no primeiro grau, e aí instituiu o primeiro e segundo graus, e é a lei 5692 de 71. E, enfim, né? Então, desde esta lei, que tem muita gente que chama de LDB, mas não é, ela alterou e isso não existe mais. Mas vamos lá. Então, o autor aqui, na época, estudou no ginásio. Me experimentei na percepção crítica dos textos que lia. Então, veja, na época do ginásio dele, ou seja, o equivalente hoje ao Fundi 2, ele foi lendo criticamente os textos, né? Que lia em classe, com colaboração, até hoje recordada do meu então professor de língua portuguesa. Quer dizer, até hoje ele se lembra, né? Até a data que ele escreveu esse texto, ele se lembra do professor dele. Não eram, porém, aqueles momentos puros exercícios de quem resultasse um simples dar-nos conta da existência de uma página escrita diante de nós que devesse ser cadenciada, mecânica e enfadonhamente soletrada, em vez de realmente lida. Ou seja, ele está dizendo que naquelas aulas de língua portuguesa, quando se liam os textos, não era para ficar reproduzindo, né? Ele está até fazendo uma crítica, né, a outros professores que comumente faziam isso, né, de ficar ali dando puros exercícios, né, para ficar só repetindo de uma maneira cadenciada, mecânica, pá, mas que realmente esse professor de língua portuguesa, né, ele promovia realmente uma leitura, né? Então era uma leitura crítica, é uma leitura que lia ali as entrelinhas do texto e não ficava só e tão somente no texto, né, na palavra escrita, mas ia além, né, fazia uma leitura crítica, dos textos. Não eram aqueles momentos lições de leitura, quer dizer, no entender do autor, aqueles exercícios de leitura crítica não era só leitura, no sentido tradicional dessa expressão. Eram momentos em que os textos se ofereciam à nossa inquieta procura, incluindo a do então jovem professor José Pessoa. Quer dizer,
o professor também entrava nesta procura de um entendimento crítico dos textos. Ele também vivenciava, né, essas leituras de uma maneira crítica, de uma maneira produtiva. E olha só quem é que escreve esse texto. Nada mais, nada menos do que Paulo Freire, em 1988, tá? Já se vão lá uns 37 anos, né? Que ele... 37? Acho que é. Não, menos. 35, né? Bem menos. Bom, enfim, este texto tem 35 anos, tá? Nas considerações de Paulo Freire, a leitura é entendida como? Então, como é que a leitura é entendida? E, na verdade, a gente já fez aí uma análise, né, desse excerto aí do Paulo Freire, o que vai facilitar bastante agora para a gente achar a alternativa. Então, vamos ver qual que é a alternativa correta. A. Uma atividade da qual os alunos têm pouca percepção de relevância, da relevância, né? Razão pela qual a veem como um ato mecânico. Então, a leitura seria um ato mecânico? Essa é a alternativa A. B, um exercício mecânico, ó, de novo, hein, de decodificação do texto que, embora enfadonho, mostra-se vital para o acesso ao conhecimento. C, uma relação entre sujeitos em situação de troca de experiências que interagem de modo significativo e contextualizado. E aí? D. Um processo de decodificação psicofísico do texto escrito, correspondendo ao sentido tradicional de lições de leitura. E E. Uma forma de liberdade na comunicação dos sujeitos que pode saciar-lhes a curiosidade, apesar de enfadonha. E aí, hein? Você já sabe a alternativa, né? Vamos? Ó, a primeira, logo de cara, né? Ó, uma atividade na qual os alunos têm pouca percepção da relevância, razão pela qual a veem como um ato mecânico. É um ato mecânico, isso tudo que a gente viu aqui, né? Esse tipo de leitura que o professor José Pessoa, que era então professor de língua portuguesa de Paulo Freire, estava proporcionando? Claro que não era um ato mecânico, mas uma leitura crítica daqueles textos. Então não é a nossa alternativa. B, um exercício mecânico, de novo. Exercício mecânico? Não era isso. De decodificar textos, embora enfadonho, mostra-se vital para o acesso ao conhecimento. Quem disse, né, que ficar só decodificando o texto, eu vou ter acesso ao conhecimento? Porque se eu só decodificar, eu não consigo interpretar. Como é que eu vou ter acesso ao conhecimento se eu não interpretar? C, uma relação entre sujeitos em situação de troca. Troca de quê? De experiências que interagem de modo significativo e modo contextualizado. Sim ou não? Bingo! Sim, é essa a nossa alternativa, mas vamos ver as outras. Ó, D, um processo de decodificação. Não, do psicofísico do texto escrito, correspondendo ao sentido tradicional de lições de leitura, não, né? Não é uma leitura mecânica, tá? E uma forma de liberdade. Olha como a banca aqui foi capciosa. Ela botou aqui uma palavra que remete aos conceitos, né, de Paulo Freire, que fala tanto da educação libertadora, né? E ela pega e coloca a palavra liberdade. Se pega aí um candidato mais desavisado, né, ou menos conhecedor um pouco do trabalho de Paulo Freire, ou mesmo que não tenha conseguido interpretar esse enunciado, né, esse excerto aí do Paulo Freire, pode achar que, ó, falou de Paulo Freire, falou de liberdade, é essa aqui.
E não é, olha, uma forma de liberdade na comunicação dos sujeitos pode saciar-lhe a curiosidade, apesar de enfadonha, evidente que não, né? Não é uma forma de liberdade na comunicação dos sujeitos que vai suprir aí essa curiosidade, apesar de enfadonha, Nossa Senhora, né? E pegou ainda um trecho do texto, né, que ele fala. Mas, enfim, espero que você tenha gabaritado comigo, que, aliás, tenho certeza, né? Ah, isso aí, refletindo aqui junto comigo, com criticidade, com responsabilidade. A alternativa correta para você gabaritar aqui comigo é o quê? Alternativa C. Bora lá fazer mais. A quinta questão é de 2023, CESP, SEBRASP, Secretaria Municipal de Recife, professor 2, né? A gente já sabe, Fundi 2, disciplina de língua portuguesa. Em relação à BNCC, no ensino fundamental para o componente língua portuguesa, julgue o próximo item. A proposta da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, do ensino fundamental para o componente língua portuguesa, assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as respectivas enunciativo-discursivas como abordagem, relacionando os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da língua em atividades de leitura, escrita e produção de texto, em várias mídias e semioses. E aí, o que você considera desta frase aqui, né? Colocando aí a respeito da BNCC. Você julga que isso aqui está certo ou isto aqui está equivocado? Podemos ir? Vamos lá? Vamos dar uma lida de novo? Ó, a proposta da BNCC no ensino fundamental para o componente de língua portuguesa assume a centralidade do texto como unidade de trabalho. Ponto. Vamos parar por aqui, tá? Vamos entender isso aqui. Até porque tem gente aqui que não é professor de língua portuguesa, né? E não foi lá na especificidade da BNCC de língua portuguesa, ok? Então vamos lá. Olha, então você está falando do quê? Que a proposta da BNCC para o componente, né, assume a centralidade do texto como unidade de trabalho, ou seja, está entendendo que para trabalhar em língua portuguesa vai se trabalhar a partir de um texto. Seja lá gramática, seja morfologia, seja lá o que for, vai trabalhar a partir de um texto. Não é para trabalhar coisas assim, sabe? Esporádicas, sem contexto, né? Então, é para trabalhar com o texto. Beleza? Então, até aqui, ok. E as perspectivas elucidativas, discursivas, como abordagem, ou seja, vai abordar aí, né, essa questão tanto do enunciado quanto de questões de ordem discursiva como um jeito, né, como uma estratégia para trabalhar a língua portuguesa. Ó, e vai além, né? Ó, relacionando os textos com seus contextos de produção e o desenvolvimento aí, né, das habilidades do uso significativo da linguagem, e aí, né, nas atividades, quer sejam de leitura, de escrita e também de produção de texto. E ainda fala, né, em várias mídias, né, com vários recursos, né, tirados aí de vários locais, tecnológicos ou não, né? E ainda fala, né, em várias mídias e semioses. Bom, semiose tem a ver com o significado, né? Com a interpretação, tá? Ó, tem a ver com a interpretação, tá? Da especificidade lá da língua portuguesa, né, com os processos de significação e de produção de significados, enfim, tem a ver aí com a interpretação, tá? E aí, você considera que isso
coaduna com a ideia que a gente tem de BNCC, né? Então, estou me referindo ao professor que não é de língua portuguesa, né? Porque esse texto aqui é específico, mas entendendo, né, o texto, fazendo essa interpretação e conhecendo a BNCC de acordo com a sua área do conhecimento, de acordo com a sua disciplina, né? Então, olha, a proposta da BNCC para o ensino fundamental, o que ela pensa? Ela pensa a língua portuguesa trabalhando a partir de um texto, né? E a partir dali ela vai trabalhar com questões de enunciado, com questões discursivas, abordando ali, relacionando, né, como forma de abordagem, né, relacionando também os textos com outros textos, os textos e os seus contextos, tanto de produção quanto de leitura, de escuta daquele texto, de produção também de texto, né? E aí, em várias mídias, de várias maneiras, considerando também a respectiva interpretação. Você considera que isso está de acordo com o que a BNCC propõe para o ensino fundamental nível 2, né? O Fund 2, de 6º a 9º ano? Sim ou não? Vamos lá? Pram, pram, pram. Pam, pam! Corretíssimo! Exatamente isso, porque é uma visão alargada, né? É quase que como entendermos aquele texto que a gente viu agora há pouco na outra questão do Paulo Freire, né? Aonde o professor dele não queria só uma leitura do texto, aquela leitura truncada, que a pessoa só está lendo as palavras, mas ele queria a leitura que os estudantes dele, né, que os alunos dele fizessem uma leitura crítica do texto que ele propunha, porque ele também queria descobrir ali outros elementos, outras informações, outras relações. Tá? Então, gabaritou você que assinalou aqui comigo a alternativa C de tá dando tudo certo e nós vamos resolver mais. A sexta questão é de 2022, da Banca Vunesp, Prefeitura de Jundiaí, no interior de São Paulo, prova para professor 2, Fund 2, né? Prova para professor de português. A resolução CNE-SEB número 4, de 13 de julho de 2010, define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, tá? São as DCNs, tá? Diretrizes curriculares nacionais. Entre as etapas da educação básica, são citados a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Perfeito. Etapas, olha, etapas são 3, tá? São 3 as etapas, tá? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Entre as modalidades da educação básica expressas no documento estão... Bom, aí você pode falar assim para mim, nossa, mas que professora, que pergunta estranha, né? É uma pergunta que pode te parecer estranha, mas é uma pergunta para professor de língua portuguesa e que está abordando aqui, né, uma legislação. Está falando da resolução CNE-SEB, do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, a resolução número 4 de 2010, que fala das DCNs. E as DCNs, assim como a LDB e outras normativas, vão falar, né, das etapas da educação básica e vão falar das modalidades da educação básica. Então, veja como que as bancas podem ir aí explorando estas questões, tá? Bom, vou falar primeiro de modalidade, antes de ir para as alternativas, eu vou falar para você não se esquecer, tá? Modalidades eram 7 e agora são 8. 8 modalidades, tá? 8 modalidades. Quais são estas modalidades? Vamos ver uma por uma?
Primeira modalidade, ou segunda ou terceira, a ordem que eu estou colocando aqui é a que está vindo na minha cabeça, tá bom? Não tem ordem nenhuma, tá? Porque não há hierarquia entre elas. Você vai ver que modalidades são modos diferentes. Então vamos lá, ó, uma que a gente já tratou hoje. EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade, tá? Ponto vírgula. Qual outra? Educação especial. A gente também já viu agora há pouquinho, ó. Educação especial. Outra, educação, ó, educação profissional. E não é só profissional, hein? É profissional e tecnológica. Tá? Isso é outra modalidade. Depois a gente tem educação do campo para a população que vive no campo, na zona rural, né? A população campesina, tá? Educação do campo. Que mais que a gente tem? Educação escolar indígena, tá? Ó, indígena. Aí a gente tem outra educação escolar, ó, educação escolar, o quê? Quilombola. Quilombola, tá? E a gente tem a educação, e essa foi introduzida em 2021, atualizando a LDB, tá? Educação bilíngue de surdos. E a nossa oitava, vou colocar aqui do lado, tá? Vou colocar aqui para cima. Colocar a oitava modalidade EAD, educação à distância. Olha, são 8. Então veja, EJA, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação bilíngue de surdos e educação à distância. São 8, tá? 8 modalidades. Olha aqui, ó. 8 modalidades. Belezinha? Então agora fica fácil a gente matar a questão, não fica? Vamos lá para as alternativas? A. Educação de jovens e adultos. A educação de povos e comunidades tradicionais. A educação técnica e a educação para as novas tecnologias. B. A educação inclusiva, a educação à distância, a educação de jovens e adultos e a educação para as novas tecnologias. C. A educação especial, a educação profissional e tecnológica, a educação do campo e a educação escolar indígena. D. A educação à distância, a educação profissional e tecnológica, a educação não formal e a educação criativa. E E. A educação criativa, a educação à distância, a educação básica do campo e a educação quilombola. E aí, ficou fácil matar essa questão ou não? Sim ou não? Fala aí para mim. Vamos lá? Vamos corrigir? Tá fácil, né? Você já deve ter assinalado aí a alternativa. Vamos? Ó, a educação de jovens e adultos, ok, olha ela aqui. Educação de jovens e adultos. A educação de povos e comunidades tradicionais. Gente, embora agora se fale tanto, né, de povos e comunidades tradicionais, a gente não pode se esquecer que quando as DCNs foram elaboradas, lá, né, em a resolução 4, em 13 de julho de 2010,
não se referia à educação de povos e comunidades tradicionais, mas a gente falava da educação escolar indígena, tá? Então, não tem povos e comunidades tradicionais, tá? Educação técnica e para as novas tecnologias também não é educação técnica e para novas tecnologias, tá? É educação profissional e tecnológica, tá? Então, daqui só tinha uma que era, né? De todas as 8, só uma que era. B, a educação inclusiva. Gente, educação inclusiva está muito parecido com educação especial, mas desculpa, educação inclusiva não é modalidade, é um conceito. Educação inclusiva é quando os estudantes estão todos incluídos naquela educação. E isso não é uma modalidade, tá? É uma ação. Então, não é, tá? A educação à distância? Sim, educação à distância, sim, né? Olha ela aqui, educação à distância, EAD. A educação de jovens e adultos? Ok. E a educação para as novas tecnologias? Para as novas tecnologias também não, né? Menos, né? Quando fala de tecnologia, é profissional e tecnológica, tá? Não. E eles misturaram aqui, né, os conceitos, porque na BNCC fala das áreas, né, e suas tecnologias, né? Então, cuidado. Cuidado, porque as bancas jogam muito, sabe? Com as palavrinhas, com o que está no senso comum. Então, cuidado. Leia com atenção sua prova, que eu tenho certeza que você vai ser bem-sucedido. Vamos lá. C. A educação especial? Sim. A educação profissional e tecnológica? Sim. A educação do campo? Perfeito. E a educação escolar indígena? Sim. Olha como é diferente, né? A educação de povos e comunidades tradicionais? Não. Mas a educação indígena. Então já achamos aqui a nossa alternativa, tá? Vamos ver as outras? Olha, educação à distância? Ok, educação à distância. Profissional e tecnológica? Ok, profissional e tecnológica. Educação não formal e a educação criativa. Gente, dá licença, né? Olha só, criativa e não formal? Não, né? As DCNs vão disciplinar a educação formal, né? Então, menos, né? Ó. E a educação criativa, né? Educação à distância, sim, a educação básica do campo não é básica do campo, tá? É educação do campo, não é básica do campo, tá? Cuidado. E a educação quilombola, cuidado, porque a educação escolar quilombola é igual do indígena, tá? É escolar, tá? Quilombola. Então, esse aqui também estava errado. Portanto, você que assinalou outra vez a letra C, porque parece que esse gabarito aqui está dando um monte de C, acertou! Bora lá resolver mais. A sétima questão de 2023 da Banca CESP-Sebrasp, lá do Pernambuco, professor 2 para Geografia. Em relação às novas tecnologias de comunicação e informação, o quê? TICs, né? Tecnologia de Informação e Comunicação, e de seus usos no ensino de geografia, julgue o seguinte item, o item seguinte, desculpa. Computadores, tablets e celulares são ferramentas tecnológicas características da sociedade informatizadas. E o acesso a elas é um fator de desigualdade socioespacial. E aí, isso aqui está certo ou está errado? Vou te dar menos de 5 segundos, porque está fácil demais essa, hein? Facinho, facinho, né? Como diz o povo, é facinho, facinho, né? Olha lá. Computadores, tablets e celulares são o quê? São ferramentas? São ferramentas. São ferramentas tecnológicas? Sim, são ferramentas tecnológicas, né?
Computador, tablet, celular, faz parte aí da tecnologia, são ferramentas. Características da sociedade informatizada, quer dizer, pertencentes aí a essa sociedade que utiliza, né, a informatização, sim, porque são ferramentas que a gente vai usar para a transmissão aí, né, das informações, tá? E o acesso, agora a gente viu o que é ferramenta, agora o acesso, chegar até um computador, chegar até um tablet, chegar até um celular, ou mesmo ter acesso, chegar até a internet, é um fator de desigualdade socioespacial, quer dizer, da sociedade e do espaço, sim ou não? Tananana. Perfeito! Bingo! Acertou! Você que assinalou comigo e gabaritou. Alternativa C, de que deu tudo certo, porque olha lá, sim, né? Os tablets, computadores, celulares, eles são sim ferramentas, né? São ferramentas tecnológicas. Agora, chegar até eles é uma desigualdade. Há uma desigualdade na nossa sociedade, no espaço da nossa sociedade, na nossa sociedade de classes, que é tão desigual, né? Então, sim, são ferramentas e o acesso é um fator de desigualdade. Beleza? Tudo certo? Vamos lá resolver mais. Olha aqui nossa última questão de 2023, Banca CESP e Sebrasp, Secretaria Municipal de Educação do Recife, lá em Pernambuco, professor 1. No que se refere aos docentes do município do Recife, julgue o item que se segue de acordo com a base comum para a formação continuada de professores da educação básica, é a BNCFC. Aliás, gente, a respeito da BNCFC, tem um vídeo aqui no nosso canal, procura depois, tá? Instituída pela resolução CNE-CP número 1, lá de 2020, tá? E ela tem ligação direta, a BNCFC, né, que é da base da formação continuada dos professores, ela tem ligação íntima com a BNCC, tá? E aí, vamos julgar se isso aqui está correto ou incorreto. Veja, para criar uma ponte orgânica e contextualizada entre a educação superior e a educação básica, é recomendada às instituições de ensino superior a criação de instituto ou unidades integradas para a formação de professores que tenham no seu corpo docente professores experientes das redes escolares de ensino. E aí, isso aqui está certo ou isso aqui está errado? O que você julga? De acordo aí com o seu entendimento, né, da base de formação continuada, né, da base comum da formação continuada dos professores. Aí você fala assim para mim, professor, eu nem li esse documento ainda, não assisti seu vídeo, não sei do que se trata. Beleza, fala da base, ela dá a orientação para a formação continuada dos professores, tá? Vai ter lá uma série de disciplinas, né, de normativas a respeito da formação continuada dos professores, de como isso tem que se dar na prática, ali no dia a dia. Bem, se vai falar da formação dos professores, é que tipo de professor, né? Que é a formação continuada de quem? Do professor que está trabalhando aonde? Na base, né? Na educação básica. Então, está falando aqui, olha, da formação, ó, formação continuada ou formação em serviço, tá? Da formação continuada do professor atuante na educação básica, né?
Ou seja, é aquele professor que vai trabalhar na educação infantil, berçário, creche, pré-escola, no ensino fundamental, Fundi 1, Fundi 2, no ensino médio, tá? Tá falando aqui, olha, deste professor da educação básica, ok? Então, o que está dizendo aqui? Olha, que para criar uma ponte orgânica e contextualizada entre a educação superior, que vai formar, né, que vai pôr em prática a formação continuada do professor da educação básica, né? É recomendada que essas instituições, né, tenham no seu corpo docente, ó, que tenham no seu corpo docente professores experientes das redes regulares de ensino. E quem é que trabalha nas redes regulares de ensino, se não o professor, aqui, ó, o professor da educação básica, tá? Então, o que ele está propondo? Que este professor, tá? Que vai atuar, esse professor que vai atuar na formação continuada para o professor de educação básica, ele mesmo já tenha sido professor da educação básica. Correto ou incorreto? O que você acha? Certo, né? Perfeito, corretíssimo. E por que isso está correto? Porque esse documento, né, a base comum da formação continuada dos professores, que foi feito pensando na BNCC, no dia a dia, ali na sala de aula, e a BNCC está aqui no mundo para quê? Para disciplinar sobre a educação básica, né? Então, se a BNCC está para a educação básica, a BNCFC está para atuar frente à educação básica. Então, nada mais natural do que um professor que já tenha atuado ali na educação básica, que ele, então, depois, com formação, com pós-graduação, que ele venha a ser este professor que vai fornecer a educação continuada para pares. Ele vai ter sintonia, ele vai falar a mesma língua, ele vai falar para professores que ele também já esteve ali naquele lugar. E aí a proximidade é inevitável, o entendimento é outro, né? Belezinha? Então, você que mais uma vez assinalou, o C acertou e gabaritou aqui comigo. Vou agradecer a sua presença até agora, né? Esse vídeo aí que passou um tempão, que me acompanhou até o final. Beijo grande, bons estudos e coloca aqui embaixo nos comentários aquele assunto que você gostaria de ver aqui no canal. Beijo grande e até mais!